Paz, meus irmãos, meus queridos, meus irmãos, irmão Kleber, paz do Senhor, querido, respondi a sua pergunta lá, viu, irmão Kleber? Tudo bem com o senhor? Eita, que coisa, que maravilha, hein? Paz do Senhor para vocês, para todos aí, meu Deus do céu, hein? Meu Deus, meu Jesus Cristo, um dia eu inicio um vídeo aqui falando só de coisas boas, em nome de Jesus, só de coisas boas, porque ultimamente, Jesus do céu, olha só, eu vou continuar com aquele vídeo lá sobre a pastora Sara Mariano, eu vou dar continuidade, mas eu vou ler dois comentários, irmãos, vejam bem, o primeiro comentário que eu vou ler é da irmã aqui, irmã Másia de Castro, a irmã Másia de Castro, ela deixou um comentário aqui no vídeo e eu fixei no top aqui, para vocês verem aí, olha só o comentário dessa irmã, irmão. É coisa muito forte, olha só o comentário dela, ela diz o seguinte: desculpa, ela está pedindo desculpa para eu, desculpa, ela não perdeu a vida, e ela continua, a vida dela foi ceifada, arrancada, torturada, queimada e traída por todos. Agora eu vou ler um outro comentário, olha só, não esquece desse comentário, eu vou ler outro comentário. Jerônimo, o irmão Jerônimo diz assim: pastor, ele não é um monstro, tá falando aqui, ele não é um monstro, ele é um ser humano e é um pastor evangélico. O irmão Jerônimo tá fazendo essa pergunta, tá fazendo esse comentário aqui. O irmão Jerônimo diz que ele não é um monstro porque ele é um pastor evangélico. Aí você vai no outro comentário e diz assim, ó, desculpa, ela não perdeu a vida, porque o pastor evangélico, que não é um monstro, tirou a vida dela de forma, ele não tirou a vida dela foi ceifada por ele, foi ceifada, arrancada, torturada, queimada e traída por todos. Eu não sei, eu ainda não assisti o vídeo. Que eu gravei ontem. Não assisti ainda. Eu não lembro se eu chamei ele de monstro. Eu não lembro. Eu só sei que eu estava extremamente exaltado. Eu estava completamente exaltado. E eu continuo da mesma coisa. Continuo a mesma coisa. Mas, vamos lá então? Vamos lá. Olha só, quando o ser humano se perde, que este ser humano não conhece a mensagem do Evangelho, vocês vão entender o que eu vou falar? Será que vocês vão entender o que eu vou falar? Tem muita gente, mas não são poucas pessoas inteligentes que assistem os vídeos do canal Jesus Além das Dúvidas, tão inteligente que vocês nem imaginam o tanto que eu aprendo com os comentários de vocês. Tem comentários aqui que eu trago para minha vida. Vocês fazem comentários aqui tão inteligentes que eu trago para minha vida e se torna uma história, uma mensagem. Eu já preguei na igreja uma mensagem baseando-se nos comentários de alguns de vocês. São muito inteligentes. Mas veja, olha só o que eu quero falar. O ser humano, quando ele anda perdido no mundo, que ele não conhece Jesus, não conhece a mensagem do Evangelho, não conhece o poder da mensagem, nunca ouviu falar no verso de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa leitura transforma qualquer um ser humano. Quando o ser humano não conhece o poder da mensagem, a gente releva aqui, irmãos. A gente entende que o cara está aí na ignorância. É que nem o apóstolo Paulo disse, eu era blasfemador.
Eu era um blasfemador. Mas eu não conhecia, eu não tinha conhecimento. Aí Deus me alcançou através da sua misericórdia. Mas eu era um blasfemador. Blasfemador é o quê? Blasfemador, irmão, é fácil de você entender o que é blasfemador. Depois eu vou falar sobre isso e vou pegar de exemplo um vídeo que eu fiz aqui, que nem eu acredito que eu fiz aquele vídeo. Mas olha só, depois eu falo sobre esse assunto. Mas olha só, vamos pra cá. Vamos pra cá. Quando o ser humano não conhece, a gente entende. E a gente tenta melhorar aquele ser humano pregando a mensagem do evangelho. E eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito. Eu só não acredito na transformação desse ser humano aqui, ó. Um pastor evangélico prega, eu já vi ele pregando. Olha só o que um homem que prega a mensagem do evangelho e diz ser pastor, pregador, olha o que ele fez com a sua esposa. Esse aqui é o verdadeiro monstro. Isso aqui é um verdadeiro monstro. Por quê? Porque ele fez essa crueldade aqui depois do conhecimento do evangelho, que é mais grave que vocês possam imaginar. Isso aqui foi feito, não foi feito na ignorância que o apóstolo Paulo fala. Não, isso aqui foi feito dentro de um conhecimento dentro da mensagem do evangelho. Um homem que nasceu no evangelho conhece a palavra de forma profunda. Aí esse cidadão vem e diz e faz isso aqui, ó. A vida dela foi ceifada, arrancada, torturada, queimada e traída por todos. Ô, gente, isso aqui, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha um tio, ele já faleceu. Esse tio, ele bebia muita cachaça. Ele praticamente só dormia bêbado. Eu tinha 7 anos, 8 anos, e ele falava uma frase que eu acho que tá certo. Ele falava assim: Vocês conseguem ver as cachaças que eu tomo, mas os tombos que eu levo, vocês não conseguem ver. É exatamente aqui. Vocês não conseguem enxergar o que essa pastora sofreu dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, na mão desse assassino aqui. De tal forma que ele ceifou a vida dela de forma cruel, como diz esse comentário aqui da Maísa Mazia de Castro. Comentou aqui. Sabe? Então o que acontece? Ela estava querendo achar uma pessoa de qualquer forma para levá-la embora. Por quê? Porque ela não tinha segurança. Ela queria uma pessoa que desse segurança, que desse respeito. Uma pessoa que desse proteção para ela. Porque a nossa lei não tem proteção. A nossa lei não tem proteção. A lei não protege ninguém. E ela queria uma proteção. Por isso que ela até concordava em ir embora com o outro. Para fugir deste demônio dentro da sua casa. Para fugir disso aqui. Esse era o desespero dela. Mas se ela conseguisse isso, misericórdia. Os santos dos santos iam aparecer de tudo quanto é lado jogando pedra nela. Tá vendo? Era pastora. Tá vendo? Era pregadora. Largou o marido e foi com o outro. É porque vocês não vê os tombos que ela leva. Vocês só vê a cachaça que ela bebe. Mas os tombos que ela leva, vocês não vê. Esse é que tá o problema. Aí aparece um monte de santo julgando a moça, condenando a moça ao inferno. Porque ela fugiu das mãos de um ser humano aqui, ó. Que ceifou a vida dela, arrancou a vida dela, torturou a vida dela, queimou o corpo dela. E aí ela foi traída por todos. O Ubi pega aqui, o Ubi deixa aqui, depois esse outro pega aqui e traz pra cá, e aqui vai ser feito o trabalho. Sabe? Premeditado. O monstro premeditou. Eu não acredito mais num ser humano desse. Agora, esse é o meu pensamento. Só que Deus pensa de uma forma diferente do meu pensamento. Deus pode salvar e levar para a glória um homem desse aqui. E eu posso ser condenado para o inferno. Deus é isso.
Deus pode salvar esse ser humano aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Só que para eu, isso aqui já era. Nunca mais. Esse ser humano aqui pode virar pregador, pode virar apóstolo, pode virar dono de igreja, pode virar santo dos santos, pode entrar no reino. Eu nunca mais acredito num ser humano desse aqui, ó. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Por quê? Porque essa tortura aqui foi feito depois de um conhecimento. Pior que ele fez com a própria esposa dele, que deu um bebê maravilhoso para ele. Sabe? Aqui para eu. Isso aqui não tem mais o que fazer. Isso aqui não tem mais o que fazer. Mas para Deus é diferente. Para Deus é diferente. Sabe, irmãos? É isso que eu quero dizer sobre esses dois comentários aqui. O irmão Jerônimo diz que não é um monstro, é um ser humano. É um ser humano. Mas os seres humanos também se transformam em um monstro, meu irmão. Aqui está a prova. Como é que o cara pega a esposa, a própria esposa, irmão? Como é que pode um negócio desse e arranca a vida dela? Vocês imaginam? Não é só arrancou, torturou, queimou, ceifou de forma cruel e ela foi traída por todo mundo. Irmãos, eu não acho outra palavra para justificar esse ser humano aqui. Me perdoa, irmão. Me perdoa. Mas eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Para eu aqui, ele marcou seu currículo de forma negativa para várias e várias eternidades. Esta é a verdade. Másia de Castro. A irmã Másia de Castro. Comentário forte, que foi exatamente isso, premeditou o assassinato, que é mais cruel ainda, não é? Mais cruel ainda. Era um homem de Deus, era um pastor, mas infelizmente a gente não conhece os pensamentos até mesmo de um pastor. Nós não conhecemos os pensamentos até mesmo de um pastor. É cruel, irmãos, é cruel. É por isso que eu digo para vocês. Eu falo e repito. Olha, se apeguem em Deus, gente. Se apeguem em Deus. Não olhe para esse tipo de escândalo aqui, não. Se apeguem em Deus. Entrega a sua vida para Deus, a sua confiança em Deus. Não entrega a sua confiança para homem, não. Entrega a sua confiança para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Entrega o seu sair para Deus, o seu chegar para Deus, o seu deitar para Deus, o seu levantar para Deus. Irmãos, porque lá fora é cruel. E você quer saber de uma coisa? Lá no trono branco, no julgamento, para um ser humano desse aqui, ó. Que eu não acredito na recuperação de um ser humano desse aqui, não. Eu nunca mais vou acreditar. Ele pode pregar chorando, que ele é especialista nisso, né? Eu nunca mais vou acreditar. Mas Deus pode transformar. Só que se ele não deixar Deus transformar o coração dele, aí eu digo o seguinte, sempre aqui. Lá no trono branco, o filho chora e a mãe não vê. O filho chora e a mãe não vê. A culpa desse sofrimento aqui vai cair sobre todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Ninguém vai escapar disso aqui. Viu, irmão? Absolutamente ninguém. Todo mundo tem culpa.